boa tarde. Nós estamos aqui hoje na Vila Madalena, em São Paulo, no Bar Paróquia, que gentilmente nos cedeu esse espaço. Esses músicos aqui que vão começar a nossa apresentação sobre história e música. Eu sou a professora Débora e nós estamos então encerrando a nossa Semana de História de 2019. Foi um enorme prazer estar com vocês e agora nós apresentamos então o professor para abrilhantar a nossa semana. Olá pessoal, boa tarde a todos. Eu apresento então o professor Valdir Mendaga, professor, jornalista e pesquisador musical, explicando todas as músicas que serão tocadas aqui e falando um pouquinho sobre a história da música no Brasil. Prazer receber. Muito obrigado. É uma honra estar junto com vocês, fazendo esse evento, principalmente aqui na Vila Madalena, nesse espaço, que é um espaço privilegiado, é um espaço onde a boa música brasileira, a música da noite paulistana tem um espaço privilegiado. E o Paróquia é um bar também que eu acho muito interessante, porque a gente tem esse nosso painel, que é uma homenagem que a gente fez aqui aos compositores, cantores da música brasileira e que a gente vai reverenciar aqui nessa história que a gente vai começar a contar agora. Na realidade, né, quando eu conversei com a Marilda, a nossa ideia não é fazer uma história da música popular brasileira. Seria uma tarde, seria uma coisa muito absurdo a gente pensar toda a história da música popular brasileira. O que nós vamos pensar aqui nesse momento são alguns momentos da história do Brasil que que reverberam na música popular, né? Então nós vamos começar desde lá do Brasil colônia, vamos chegar até a contemporaneidade, tentando ver como a música brasileira interage com a história do Brasil. Vai começar a falar um pouquinho sobre o Brasil colônia. O Brasil colônia, eu acho que a gente não tem uma expressão musical tão forte, mas tem uma expressão poética muito forte, né? Principalmente quando a gente se lembra que lá por volta de 1660, 1670, né? Século XVII, a gente vai ter a figura do Gregório de Matos. Gregório de Matos, o Boca do Inferno, era uma pessoa que desenvolvia uma poesia extremamente satírica, uma poesia que com todos aqueles traços do barroco, vai ficar muito conhecida ao longo do tempo. E, embora não seja musicada, agora no século XX, o Caetano Veloso fez uma versão de uma poesia muito bonita do Gregório, né, muito crítica, que já naquela época levantava uma série de contestações ao regime açucareiro no Brasil, né, como era trabalhado ali com o pacto colonial, né? Então, o Mauro Amorim, meu parceiro, grande músico da Vila, vai tocar a nossa primeira música, que é o Triste Bahia. Triste Bahia, ó quando é semelhante, triste Bahia, ó quando é semelhante, estás tu no nosso antigo estado, ó pedir beijadinho, tua minha empenhada. Essa é a segunda. Ricardo vejo já tua minha abundante. Triste Bahia, ó quão de semelhante triste.
A ti tocou te amar que na mercante em tua barra tem entrado. A mim foi me trocando e tem trocado tanto negócio e tanto negócio de triste Bahia. Ó, quando esse semeante triste. Bom, ao longo do século XVIII, a gente vai encontrar grandes poetas, né? Principalmente no Romanceiro da Inconfidência, e lá no fim, né? Quando a gente entra no século XIX, a gente vai encontrar, por exemplo, poetas com uma expressão muito forte, como o Castro Alves, que vai atacar a escravidão. Castro Alves tem uma poesia muito bonita, que é o Navio Negreiro, foi musicada agora pelo Caetano Veloso também, há alguns anos atrás. Mas nós vamos dar um salto um pouquinho para falar um pouquinho da expressão musical do século XIX, né? No século XIX a gente vai encontrar, já a partir do momento em que os negros começam a migrar do Nordeste, né, para o Sul, a gente vai encontrar algumas expressões musicais, como por exemplo o lundu, né? O lundu a gente pode caracterizá-lo como uma das primeiras formas rítmicas brasileiras, e é basicamente trazido para cá pelos escravos ou ex-escravos. Mas o que é interessante também no lundu é que esse final de século XIX é realmente um cadinho musical, é uma coisa muito efervescente, porque vários ritmos vêm da Europa e se juntam com os ritmos que estão acontecendo aqui no Brasil. Então, o lundu vai se juntar um pouquinho com a polca e vai dar um ritmo maravilhoso, né, que a gente tem lá no final do século XIX, começo do século XX, e até hoje a gente tem reverberando pelo Brasil, que é o choro. O choro, ele começa em sua origem com o Joaquim Calado, né? E vai ter expressões maravilhosas, principalmente em Chiquinha Gonzaga e Pixinguinha. Pixinguinha mais para frente vai ser o sistematizador do choro, mas a gente tem a grande Chiquinha Gonzaga, que a gente pode destacá-la não só como uma compositora, mas como uma figura de mulher revolucionária, que ao final do século XIX vai lutar contra a escravidão, vai lutar por direitos autorais para compositores, e vai ter uma vivência política muito grande, além de ser uma maestrina, uma compositora, uma pianista fantástica. Então, para ilustrar um pouquinho o trabalho da Chiquinha Gonzaga, a gente vai pedir para Solange e para Sandra que toquem para a gente o Forró Bodó. Forró Bodó fazia parte, a música é da Chiquinha Gonzaga, já é uma peça de 1912, né, com o Luiz Peixoto e o Carlos Bittencourt fazendo a letra, e é um choro bem buliçoso. Então, com vocês, Sandra e Solange. Eu vejo que já não vejo, meu Deus, que forró bodó.
vocês perceberam aqui na batida do Billy e do Valmir, né? Vocês perceberam que não é bem um samba, ele tem um sotaque muito amachichado, né? Os primeiros sambas que foram feitos, né, pelo telefone do Donga e Mauro de Almeida principalmente, são sambas que levam toda essa carga que o machixe, que era o grande ritmo da época, ainda traduzia. Quem vai começar a retirar o samba, né, exatamente dessa carga amachichada, vai ser Ismael Silva. Ismael Silva, no final da década de 30, Ismael era do Morro do Estácio, né? O Ismael Silva e toda aquela turma do Estácio fundaram a primeira escola de samba do Rio de Janeiro, né? A partir do bloco Deixa Falar, o Estácio se compõe na primeira escola de samba do Rio de Janeiro. E o Ismael tentava, não só Ismael, né? O Ismael, Bide, Marçal, Baiaco, Brancura, Newton Bastos, toda essa turma do Estácio procurava libertar o samba do machixe para que o samba pudesse ter uma expressão mais dançável, que o samba pudesse se tornar realmente algo para ser dançado na rua, né? No tríodo carnavalesco principalmente. Então, a gente vai relembrar aqui duas músicas do Ismael Silva, né, que vão ser interpretadas com o mestre Tião Preto, né, que vai cantar Nem É Bom Falar e Se Você Jurar. Só para lembrar, essas duas músicas, elas têm como compositores a marca de Ismael Silva, Newton Bastos e Francisco Alves. O Francisco Alves entra em meio de gaiato, é o que a gente tá chamando de compositor, ou seja, os compositores, já naquela época, né, subiam o morro para comprar as músicas dos grandes sambistas. Então, Francisco Alves entra aí, mas a parceria dele é um pouco suspeita. Então, vamos lá. E tudo que se diz, se faz, eu digo que serei capaz de não desistir. Nem é bom falar se o dia se acaba. Nem tudo que se diz, se faz, eu digo e serei capaz de não resistir. Nem é bom falar se o dia se acaba. Se o dia se acaba, se o dia se acaba. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher, a orgia assim não vou deixar. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher, a orgia assim não vou deixar. A mulher é um jogo difícil de aceitar, e o homem como um bobo não se cansa de jogar. O que vou fazer é se você jurar, arriscar a perder ou dessa vez de não ganhar. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher, a orgia
assim não vou deixar. Mais um. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher, a orgia assim não vou deixar. Bom, é um raro momento onde a gente junta tantos bambas aqui na Vila Madalena para cantar essa preciosidade do Ismael Silva. E, bom, nós estamos chegando na década de 30, né? E aí é o grande momento onde a gente tem uma virada na política brasileira, né? Termina a República Velha e começa, através do golpe do Getúlio Vargas, começa a nova República. E o Getúlio vem exatamente com uma perspectiva bem diferente dos outros governantes. Para vocês terem uma ideia, começa a surgir na música brasileira a figura, né, uma figura carismática, que é o malandro. Tá? O malandro é característico dessa população lumpen, né, que vem para o Rio de Janeiro, vem para São Paulo e não encontra espaço no mercado de trabalho, então fica vivendo de pequenos expedientes, biscates ali no Rio de Janeiro, em São Paulo, e próximos inclusive à marginalidade. Lira Neto, que é o grande historiador do samba brasileiro, costuma dizer que a margem entre a malandragem e já a bandidagem era muito pequena, né? Então, o próprio Ismael, ele passa um período da vida dele preso, né? Agora, o Getúlio Vargas chega com uma política voltada ao trabalhismo, uma política onde se incentiva a relação de trabalho, onde se procura esconder um pouco essa miséria que está se vivendo naquele momento. Então, o grande momento que a gente está vivendo ali no Rio de Janeiro vai ser definido um pouco por um malandro exemplar, né, que era o Wilson Batista. Então agora a gente vai lembrar uma música do Wilson com Mauro e Rock. Tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso, eu faço um gingando, provoco e desafio. Eu tenho orgulho em ser tão vadio. Sei que eles falam desse meu proceder, eu vejo quem trabalha viver no miserê. Eu sou vadio, porque tive inclinação. Eu me lembro, era criança, tirava uma canção. Porque não tem razão. Aí o Noel Rosa respondeu dessa maneira: deixa de arrastar o seu tamanco, pois tamanco nunca foi sandália. Tira do pescoço o lenço branco, compra sapato e gravata, joga fora esta navalha que te atrapalha. De chapéu do lado deste rata, da polícia quero que escape, fazendo samba canção. Já te deixa com papel e lápis, arranja um amor e um violão. Lenço no pescoço, navalha no bolso, eu faço gingando, provoco e desafio.
tem razão. Meu chapéu do lado, da mão arrastando, lenço no pescoço, uma navalha que eu trago no bolso. Eu faço um gingano, provoco desafio. Eu tenho orgulho em ser tão vadio. Aí, Noel Rosa vai responder dessa maneira: deixa de arrastar o seu tamanco, pois tamanco nunca foi sandália. Tira do pescoço, lenço branco, compra sapato e gravata, joga fora esta navalha que te atrapalha. De chapéu do lado deste rata, da polícia quero que escape. Fazendo samba canção, já te dei papel e lápis, arranjo um amor e um violão. Malandro é palavra derrotista que só serve pra todo valor do sambista. Proponho ao povo civilizado não te chamar de malandro, e sim de rapaz folgado. De rapaz folgado, e sim de rapaz folgado. Ouvindo esse samba, vocês podem falar, né, o rapaz folgado, como resposta ao lenço no pescoço. Vocês podem pensar que Noel já tinha se integrado ao establishment varguista, né? Mas não, a coisa não era bem assim. O Noel responde ao Wilson meio que numa brincadeira, né? Ele assume esse papel de anti-malandro, né, para criticar o Wilson, porque eles têm uma pinimba que agora um dos grandes historiadores que levantou a biografia do Wilson Batista revela para nós que o rolo que estava aí por trás disso tudo era uma mulher. E a briga entre o Wilson e o Noel, né, vai fazer com que o Noel assuma essa postura anti-malandro, quando na verdade ele era um grande malandro também, né? Mas os versos do Wilson Batista, né, são uma afronta ao que o Vargas está defendendo, né? O que menos o Vargas queria era esse enaltecer do malandro. Então, nesse período também, começa a surgir, isso a gente está falando já por volta de 36, 37, essa polêmica ela vai ser em 33. Já em 39, a gente vai ter um outro samba que o Vargas e toda a entourage dele vai classificar como samba positivo, em contraposição aos sambas que enalteciam a malandragem, que ele chamava de samba negativo. Então, o samba positivo era exatamente o que a gente chama de samba exaltação, né? Onde a gente tem toda uma linhagem aí de sambas que, embora se prestassem à defesa do varguismo, né, por outro lado são maravilhosos. Então a gente vai mostrar um desses, talvez o mais famoso, que é a Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. Quem puder, canta junto. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato tesoureiro, vou cantar-te dos meus versos. O Brasil, samba que dá fervoreiro, que faz chegar. O Brasil do meu amor, é terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim, pra mim, pra mim. Abre a cortina do passado, tira a cor preta do cercado, põe no reponto do condado. Brasil,
expressão do seu amor. Ver essa dona caminhando, ver nossa luz arrastando o seu vestido vendado brasileiro. Pra mim, pra mim, pra mim, Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Pátria do gentil, choram Marias e Clarices no sol do Brasil. Mas sei que uma dor assim urgente não há de ser inutilmente. Bom, com o fim da ditadura militar, em 85, a gente tem o ascenso na música brasileira, né? O que a gente chamou de rock rock, né? Aquele rock que vai ser desenvolvido principalmente pelos Titãs, Capital Inicial, Paralamas do Sucesso. Era uma nova linguagem que a juventude estava introduzindo na música brasileira e que não era necessariamente a crítica política partidária, mas era bastante a crítica política de costumes, né? E vários movimentos começam a surgir, né? E com esse pique contestatório, né? Entre eles o movimento punk, né? E então a gente vai reviver um pouquinho uma canção do Gilberto Gil que marca bem esse período, que é o Punk da Periferia, de 83. Então vamos fazer um rock aqui para vocês. Não tá esquecendo disso aí. Se a pobreza cria, sou que de resto estaria aos urubus. Meus vestidos eu carniça, do rosto vestido em capocaliça, trazer assim nossa desgraça à luz. Sou aqui da periferia, da freguesia do ó. Aqui pra você, sou da freguesia, yeah. Periferia, da freguesia do ó. Aqui pra você, eu sou da freguesia, yeah.
os poderes da ciência, eles guardaram toda a nossa paciência. Eis que essa cidade é um esgoto só. Sou grande da periferia, é freguesia do ó. Aqui pra você, eu sou da freguesia. Da periferia, da freguesia do ó. Aqui pra você, eu sou da freguesia. E a cozinha impressionou bem, hein? Ponte da periferia, da grande Gilberto Gil, a freguesia do Ó, outro grande bairro de São Paulo. Você é de lá, né? Não, sou de Osasco. Olha aí, grande freguesia do Ó. Bom, esse período que vai intermediar, não vai ser um período de grande criação musical, né? Esse período que vai intermediar o fim dos anos 80 com a contemporaneidade, não vai ser marcado fundamentalmente por grandes sucessos musicais, mesmo porque a mídia está agindo de uma outra forma. A mídia está trabalhando muito mais com músicas descartáveis, que você escuta uma vez e já não escuta mais. Então é difícil a gente ter grandes sucessos como a gente tinha nesse período que a gente ilustrou. Mas está acontecendo muita coisa importante nesse período, principalmente nas periferias, principalmente nas regiões mais extremas das grandes cidades, onde o rap tem sido uma força muito grande, onde o rap tem conseguido catalisar todo o movimento de oposição a determinadas políticas. Várias contestações e que são desenvolvidas hoje, principalmente por alguns compositores, pelos slams na periferia, são movimentos bárbaros, né? O rap da periferia, e também por alguns compositores como Jonathan Silva, por exemplo, né? Que fez essa música maravilhosa que é o Samba da Utopia. Para ilustrar esse período meio dicotômico que a gente tem pela frente, eu e o Mauro fizemos um samba, né, que se chama Quando Parece. É um samba bem novinho, né, tem alguns meses só, e foi feito exatamente para mostrar essas contradições que estão acontecendo hoje na política e na música brasileira. Então o Mauro vai tocar Quando Parece. Essa também é a primeira vez que a gente vai cantar essa música. Obrigado pela letra, viu, Valdir? O sol se espreme, quanto um preto pobre procurado gelo. Quando o navio já perdeu seu leme, parece que já não há nada para se crer. A dor no peito não se conforma quando a iniquidade se chama reforma. Toda mesmice virou uma norma, parece que é o tempo, diz que vai chover. A alegria só pode ser comprada quando o riso foge a pena piada. Quando se perde o prazer da madrugada, parece que já não vale a pena viver. Parece
afeto e o espinho é o infortúnio. Chega no poder, parece que vira frente, não há caminho. Parece que todo mundo está sozinho. Parece que até o afeto vira um espinho do infortúnio. Chega no poder, quando o infortúnio chega no poder, quando o infortúnio chega no poder. Mas ainda tem uma música para a gente ilustrar esse final. É porque a música é contestatária, a música sempre vai levantar um outro lado da questão, mas ao mesmo tempo ela é festa, ela é vida, ela faz com que nós raciocinemos sobre um país que a gente vive de uma forma alegre também. E é dessa forma que a gente vai querer terminar essa apresentação, cantando uma música que é do Luiz Carlos da Vila, Rodolfo e Jonas. Mas antes tem o chapéu. Tem chapéu? Mas peraí. O paróquia não cobra couvert, mas passa o chapéu para os músicos. Se a Carla tivesse aqui, ela iria cantar a música do chapéu, mas como ela não está, então vai ser música mesmo. Do chapéu de nós, cara. Como ela não cantar? Quer cantar você a música do chapéu? Bom, então o Tião, para encerrar, vai cantar essa música do Luiz Carlos da Vila, né, que é a Kizomba, a festa da raça. Essa música, muita gente pensa que é do Martinho da Vila, porque o Martinho imortalizou essa música. Mas na realidade é do Luiz Carlos da Vila, do Jonas e do Rodolfo. Inclusive esse samba é um samba enredo que depois de muitos anos a Vila Isabel foi campeã com esse samba, né, que é o Luiz Carlos da Vila, né, o Jonas. Só para complementar. Então vamos lá. Mestre Tião. Valeu, zumbi, o vento forte dos palmares, percorreu terra, céus e mares, influenciando a posição. Zumbi valeu, zumbi valeu. Hoje a fila é que sombra, leva todo canto de dança, jogo e maracatu. Vem menininha pra dançar no cachorro, vem menininha pra dançar no cachorro. Menina, a Anastácia não se deixou escravizar. Oh, Clementina, pagode é o partido popular. Sexta-feira de praça, convocando toda a raça. Nesse evento que com graça, gente de todas as raças, numa mesma emoção. Essa Kizomba é nossa Constituição. Essa Kizomba é nossa Constituição. Imagina que imagina. Essa
Essa Jeú dos orixás, tem o canto da cultura, tem a raça e a bravura, e o bom jogo de cintura faz valer teu ideal. E a beleza pura do teu ritual, e a lua de lua para iluminar a rua. Nossa sede é nossa sede, de que o apartheid se distrua. Tem a lua de Luanda para iluminar a rua. Nossa sede é nossa sede, de que o apartheid se distrua. Eu queria terminar aqui essa apresentação agradecendo esses músicos fantásticos, esses cantores. Vamos começar aqui no pandeiro Valmir Quinto. Batera Luiz Carlos, família Ordem Popular. Fili! No violão, na voz, na composição, Mauro Amorim. Tamborim, voz, mestre Roque. Coral, acompanhamento, Solange e Sandra. Na voz, mestre Tião Pedro. E apresentação, Valdir Engato, São Paulino doente. Valeu zumbi, vento forte nos formados, e correu terra, céus e mares, influenciando a evolução. Valeu, valeu. Hoje a tua emissora é Batuca, jogo e maracatu. Vem menininha pra dançar o cachorro, vem menininha pra dançar o cachorro. Oh, menina, Anastácia não se deixou escravizar. Oh, Clementina, pagode é o partido. Continua isso aqui. Eu tenho que agradecer também a Marildo Vieira, que é o organizador de tudo isso, né? E, obrigado, Marildo. Obrigado. Bom dia. Acerta dia que a passa, canto toda a massa, nesse evento com graça, gente que não conhece nada, numa mesma emoção. Essa que som é nossa Constituição, essa que som é nossa Constituição. Imagina essa Jeú dos orixás, que o vento da cultura, e a arte e a bravura, e o bom jogo de cintura faz valer seu ideal. E a beleza pura do teu ritual, vem a lua de Luanda para iluminar a rua. Nossa sede é nossa sede, e que o apartheid se destrua. Vem a lua de Luanda para iluminar a rua. Nossa sede é nossa sede, e que o apartheid se destrua. Valeu, valeu, valeu. Valeu, zumbi. Valeu, zumbi. Valeu, zumbi! Muito obrigado. Obrigado, Mauro. Obrigado. Eu só queria agradecer também a esse coral fantástico que está aqui ao nosso redor, que abrilhantou tão bem. E avisar vocês que o show terminou agora, mas continua daqui a pouquinho. Tem mais Mauro daqui a pouco. Obrigado. Sede
apartado vem a lua de Luanda para iluminar a rua. Nossa fé é nossa fé. E tua apartado se continua. Valeu, valeu, Zumbi. Valeu, Zumbi. Valeu, Zumbi. Valeu, Zumbi! Muito obrigado. Obrigado, Mauro. Obrigado.